Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos resolver a questão 44 do vestibular de medicina da Uniceplac 2023. Ela que tem um trem denominado T1 foi programado para percorrer a metade de certa distância com velocidade V1 e a outra metade com a velocidade V2. Já um outro trem denominado T2 foi programado para percorrer a mesma distância com velocidade V1 durante a metade do tempo da viagem com velocidade V2 durante a outra metade do tempo. Considerando esse cenário e a velocidade média dos trens, sabendo que V1 vai ser diferente de V2, assinale a alternativa correta. E observe que nas alternativas ele pergunta: os dois trens terão a mesma velocidade média? Né? Para os dois trens, a velocidade média será a média aritmética. Para a velocidade média do T1, será dado pela expressão da média harmônica. Então você tem que calcular aqui a velocidade média nessas duas situações. Então vamos analisar aqui, primeiramente, o trem T1. Beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma certa distância e aí, nessa primeira situação, o que que ele fala? Ele fala que vai percorrer aqui a metade dessa distância, tudo bem? E aí, para cá, vai gastar um certo tempo T1, um tempo T2, aqui a velocidade V1, a velocidade V2. Beleza? A gente já sabe que a velocidade é a rapidez com que os espaços são percorridos, então a velocidade média aqui vai ser a soma de todas as distâncias. A soma de todas as distâncias é o d sobre 2 mais d sobre 2, dividido aqui pela soma dos tempos gastos. Muito bem, então essa velocidade média vai ser d sobre 2 mais d sobre 2 dá d. Qual que vai ser o tempo gasto aqui? Veja, se a velocidade é a rapidez com que os espaços são percorridos, então, ó, d sobre 2 num tempo t1. Então, essa velocidade v1 seria isso. Se eu troco esse tempo t1 de lugar com a velocidade, eu descubro que vai ser a distância dividido por 2v1. Esse 2 está ali embaixo, né? Vai acabar multiplicando essa velocidade quando ela for para o denominador. Então, quem é o tempo t1? É a distância sobre 2v1. De forma análoga, quem seria o tempo t2 é a distância sobre 2v2. Ok? De forma análoga aqui, podemos simplificar por d em cima e embaixo. Aplicando aqui o MMC, nós vamos ter o seguinte, ó, aqui em cima vai ficar 1, lá embaixo o MMC vai ser o dobro de V1, V2, aí esse dobro de V1, V2 dividido por 2V1 vai ficar V2, isso dividido por 2V2 vai ficar V1. É o inverso desse valor. Invertendo esse valor, nós vamos ter lá em cima o dobro do produto e embaixo dividido pela soma V2 mais V1, que eu posso escrever V1 mais V2. Então, veja o que que nós encontramos. Ó, a velocidade média, então, desse trem T1 acabou sendo igual à média harmônica das velocidades. A média harmônica é essa em que no numerador eu tenho um dobro do produto e no denominador eu tenho a soma desses resultados. E isso, pessoal, sempre, de fato, vai acontecer toda vez que a gente quebra os trechos em pedaços que têm exatamente a mesma distância. Se os pedaços tiverem exatamente as mesmas distâncias, a velocidade média sempre vai ser a média harmônica disso daí. Beleza? Vamos fazer agora essa mesma análise para o trem T2. Então vamos lá. Agora para o trem T2, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o percurso, e aí o que ele fala que vai acontecer é que os tempos vão ser iguais. Então agora eu não sei se essa distância é a mesma dessa daqui, não. Beleza? O que vai ser igual vai ser o tempo. Então, o tempo total, por exemplo, se for o tempo total t, aqui em cada pedacinho ele vai gastar a metade do tempo. Aqui nós vamos ter uma velocidade V1, aqui nós vamos ter uma velocidade V2. Então, qual que vai ser a velocidade média desse trem T2 aí? Então vamos lá. Lá em cima a gente soma todas as distâncias, D1 mais D2, e lá embaixo a gente soma todos os tempos. Os tempos são esses aqui, beleza? Sabemos aqui que, por exemplo, a velocidade V1 vai ser a distância D1 pelo tempo, tudo bem? E agora eu quero dar um jeito de desaparecer com esse D1 aí, deixar tudo em função aqui do tempo e da velocidade para que o tempo corte depois. Então vamos passar esse T sobre 2 para lá. Então V1
multiplicado por T1 sobre 2 é a distância D1. Então, vamos substituir ela ali no numerador. Vamos lá. Então, quanto que vale a distância D1? Vale V1 vezes T1 sobre 2. E, analogamente, a distância D2 vai ser V2 T1, T2, né, dividido por 2. Só que observe que esse T1 e esse T2, eles vão ser exatamente os mesmos valores, né? Então, aqui é o tempo, aqui é o tempo, beleza? Lá embaixo, T2 mais T2 vai ficar T. Observe que a gente pode simplificar por T em cima e embaixo. Então, nesse caso aqui, no final das contas, a conta ficou um pouquinho mais tranquila, né? Vai ficar o que lá no numerador? V1 sobre 2 mais V2 sobre 2. Ou seja, vamos destacar aqui a velocidade média. Então, nesse caso, ela vai ser a média aritmética das velocidades. Tudo bem? Então, isso sempre vai acontecer quando os tempos forem iguais, tá? Então, toda vez que você tiver um móvel percorrendo ali um determinado trecho e em cada pedaço desse trecho ele utilize ali tempos iguais, pode ter certeza que a velocidade média vai ser a média aritmética das velocidades. Agora, se você tiver um móvel em que ele está percorrendo naqueles trechos distâncias iguais, se ele tiver distâncias iguais, aí pode ter certeza que a média a ser considerada é uma média do tipo harmônica. Então, enquanto T2 é média aritmética, T1 é uma média harmônica. Então vamos lá. Letra A, os dois trens terão a mesma velocidade média? Negativo. Um é média harmônica e o outro é média aritmética. Letra B, para os dois trens, a velocidade média será a média aritmética? Não, só para o trem T2. Letra C, a velocidade média de T1 será dado por essa expressão aqui. Então veja, quem de fato foi resolver aqui a questão e começou pelo T1, a partir daqui já teria a resposta da questão. Então, por mais que tivesse aquele outro resultado, né? Chegando aqui, como é uma questão objetiva, você poderia parar por aqui mesmo e verificar que a letra C é a correta, tudo bem? Comentando as outras aqui. A velocidade média T2 será sempre menor que a velocidade média de T1. Pessoal, a velocidade média de T2, na verdade, é sempre maior, porque olha só, a média aritmética, ela é sempre maior ou igual a essa média harmônica, tudo bem? E ela só é igual quando V1 e V2 forem exatamente os mesmos valores. Não sendo isso, conforme ele coloca aqui, que não é, pode ter certeza que a média aritmética é sempre superior à média harmônica. Tudo bem? Então, no caso aqui, a velocidade média do T2 seria maior, tá? Ele coloca na letra D, que é menor. Letra E, os dados apresentados são insuficientes para obter as conclusões. Não, os dados apresentados, eles realmente levam a gente a ter essas conclusões aí que foram mostradas ao longo da questão. Beleza? É isso, galera. Bons estudos e até a próxima.